e a meu lado está a arquiteta e urbanista, a doutora Sandra Moura. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast Mais Vida. Bom dia, professor Fábio. Eu que agradeço a oportunidade de poder partilhar conhecimento. Eu acho de extrema importância nós buscarmos sempre o conhecimento, mas mais importante do que buscar, a gente precisa partilhar. E a vida é partilha, porque quando a gente partilha, a gente soma. Já temos aqui, doutora, a primeira tela, motivo do nosso tema, vamos dizer assim, principal, a neuroarquitetura e a relação entre o cérebro e o ambiente. E vem a minha pergunta. Eu sei que a senhora tem vários cursos e certificações em torno desse tema, mas vamos pensar de forma mais ampla. Os arquitetos, como um todo, eles já veem isso com naturalidade, eles já procuram se aperfeiçoar nessa área. Como a senhora tem visto? Eu acho que é um tema assim, muito recente, assim, mais recente. É algo que foi despertado mais nessa pós-pandemia, porque a pandemia ela trouxe muitas reflexões. Ela fez com que o homem, primeiro, nós ficamos inseguros, protegidos nas nossas casas com um inimigo invisível. E a gente não sabia o que iria acontecer. Segundo, todas as pessoas que se abrigaram nos seus espaços, elas começaram a se incomodar, a maioria, de como viviam aquele espaço. E como era o seu quarto, a sua sala, o seu banheiro. Então as pessoas começaram a ficarem incomodadas. E outra coisa assim, de extrema importância, foi que elas perceberam a ausência da natureza. Nós somos a essência, nossa essência é a natureza. Nós viemos da natureza, né? Então o homem veio da natureza, o homem veio o caçador e o coletor, mas chegou um momento em que eles começaram a se agruparem através da agricultura e formarem as comunidades, mas a nossa essência é a natureza. Então quando veio a Revolução Industrial, é aquela coisa a série, né, do desenvolvimento, do muito concreto, dos grandes edifícios, e aí estava início do século passado, Nova York com as grandes torres, e Chicago. Então você viu um mundo começando a acontecer e dizer, eu tenho poder econômico, e meu poderio está nas construções de mega edifícios. Então isso fez com que o homem começasse a refletir, se voltar para si, ter a referência de ele sair um pouco do palco e ficar na arquibancada e começar a perceber e entender a sua vida. Poxa, essa casa é um lugar que hoje abriga uma escola, um teatro, um escritório, um hospital. A minha casa é tudo hoje, nesse tempo de pandemia. Então, nesse tempo de pandemia, nós abrigamos muitas outras atividades. Então, nós precisávamos de um espaço que fosse um espaço que a gente pudesse respirar, que a gente pudesse trazer a nossa essência. E a nossa essência, gente, é a natureza. Então, foi aí que, através da psicologia, porque então eu tive que antes estudar todo o conceito de psicologia, passei quase 2 anos pela PUC estudando com os maiores neurocientistas do mundo. Daniel Goleman, de inteligência emocional, foi meu professor. O Mihaly, que teve o conceito flow, de fluidez da vida, que você esquece do mundo quando você está fazendo algo bonito, algo importante, que faleceu há meses atrás, foi meu professor. O próprio Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, foi meu professor. Então, pessoas dessa que têm uma visão de mundo, da ciência, completamente diferente. Então, como é importante a gente poder buscar esse conhecimento e trazer nosso conhecimento, gente, para o dia a dia, para as pessoas. E não são as pessoas que têm casas maravilhosas, não. A pessoa que tem um pequeno apartamento, ela pode buscar a natureza. Não tem espaço, não tem um jardim, pode trazer uma planta, pode trazer um quadro que tem uma relação com a natureza. Doutora, modelos mentais. Eu entendo que pode ser aplicado em diversas áreas. Na arquitetura,
Como funcionam esses modelos mentais? Há uma participação dos que ali irão morar? Como é que funciona para chegar no projeto arquitetônico adequado e ideal? Olha, é o seguinte, numa casa, você faz como se fosse uma vestimenta prêt-à-porter, porque você está fazendo exclusivamente para o professor Fábio. Então, eu vou buscar quais são, o que é que o professor Fábio gosta, o que a esposa gosta, se ele tem filhos, se ele não tem filhos, se ele tem animais, como é o dia a dia dele. Então, eu preciso saber de tudo o que ele tem na essência, e o que ele deseja, o que ele almeja, o que a família também almeja. E aí nós conseguimos realizar algo assim muito particular. Mas existem, vamos dizer, os edifícios. E nos edifícios, você não sabe quem são as pessoas que vão morar lá. Então você precisa fazer um entendimento e um jogo muito mais amplo. E é muito interessante quando você consegue, fazendo um design thinking, trazer pessoas, até que não seja da área, pessoas para poder também validar o seu pensamento e, no primeiro momento, jogar muitas coisas, jogar coisas até absurdas, porque depois você vai afunilando, 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 até você conseguir chegar numa ideia interessante, numa ideia que seja palpável. Então eu digo o seguinte, quando você está num edifício, e esse edifício, sei lá, seja de 30 metros quadrados, de 50, de 120, de 500, do que seja, você vai criar a persona. Quem é a pessoa que vai morar ali? É um pai, mãe com filho, é um casal sem filhos, é um casal com animais, é uma pessoa sozinha, são 2 homens, são 2 mulheres. Então, pouco importa, a gente precisa ter esse espectro muito amplo do entendimento humano para poder realizar e fazer com que um casal goste do seu trabalho, um homem solteiro goste do seu trabalho, uma mulher solteira goste do trabalho, uma mulher com um animal goste do trabalho. Então, por isso que a gente tem que ter esse entendimento muito mais humanizado. Muito interessante, doutora. Quer dizer, no caso, a senhora citou com muita propriedade de um prédio, de um grande empreendimento, vão se pegar pessoas que estão em torno e também pessoas de fora. Exatamente. Para opinar. Exatamente. E a partir daí se chega, obviamente, numa conclusão. É isso, doutora? Não, sem dúvida, não. Por exemplo, você pega um edifício. Um edifício é algo seguinte, vem um empresário e ele traz para você o que o mercado busca. Mas ele traz para você o que o mercado busca de uma maneira mais fria. Então, com todo o conhecimento e o entendimento do que eu tenho, e toda a narrativa de vida, e todo o histórico, a gente vai buscar trazer a essência e elementos que valorizem o que o mercado está pedindo. Uma coisa interessante que eu vou lhe dizer. Hoje tem algo assim extremamente importante, que é o viver em comunidade. Você sabe que hoje tem pessoas que estão buscando partilhar, vamos dizer, casas e apartamentos. De cada pessoa ficar num quarto para poder, a cozinha ser em comum, para que elas possam, vamos dizer assim, se abrigarem e se protegerem uma com a outra. Existe, professor, a mais longa pesquisa que a humanidade já fez está em Harvard, sobre longevidade. Se passaram já 3 gerenciadores dessa pesquisa. São 75 anos de pesquisa. Nesses 75 anos de pesquisa, eles foram buscar elementos que faziam com que o homem tivesse uma vida mais longa. Aí buscaram nível social, a alimentação, o exercício físico. Então, tudo isso foi pontuando, mas tinha algo que desequilibrava e que era uma referência que trazia para cima e que elevava os anos de vida. Sabe o que era?
as relações sociais. Então eles passaram não, ainda estão. Há 75 anos está a Universidade de Harvard trabalhando em pesquisas e chegaram ao entendimento de que as relações humanas é o que faz com que o homem tenha vontade. Por quê? Porque se você sai fora de uma sociedade, de um lugar, de um grupo, e você se isola, sem dúvida nenhuma, isto vai trazer medo, tristeza, a ausência vamos dizer, de elementos que façam com que o homem floresça. Doutora Sandra Moura, há uma tendência atual, dentro de todo esse conceito de qualidade, de bem-estar, em se morar em ambientes menores, ou essa tendência é relativa? Não, é o seguinte, se as pessoas, dentro desses espaços menores, ela tem a possibilidade de um apartamento, como a gente está fazendo, a gente tá fazendo vários lançamentos. Vai ter um lançamento agora no Cabo Branco mesmo, em que os apartamentos são menores em vários lugares que a gente está fazendo. Os apartamentos são menores, mas existem áreas comuns exatamente para instigar esta convivência. Então existe o espaço gourmet, existe um local de um wine bar, existe um local de uma biblioteca, existe um local do exercício, existe um local de massagem, um local das piscinas. Então tem existe um local para você poder plantar, né? Você poder plantar suas verduras, você plantar os seus condimentos. Então olha que coisa bacana. E a comunidade poder participar disso. Então olha que interessante. Você é mais velho, você quer ir para um apartamento menor, então você diz, não, eu vou para um apartamento menor, mas eu tenho um neto. Aí você vai e leva seu neto para esse espaço, que é um espaço em que ele vai colher, e vocês vão fazer no espaço gourmet, e vocês vão partilhar aquele alimento que ele colheu. Minha filha fez isso uma vez e foi uma coisa interessantíssima na escola, que vamos dizer assim, a professora ficou encantada. O meu neto plantou a bananeira, e quando eles conseguiram ter um cacho, era 2, 3 dias do aniversário dele, ela tirou junto com ele aquele cacho e deu para cada criança, e contando a história de que ele plantou, né, aquela árvore ali, ela deu o fruto, que foi a banana, e aquela banana ele estava partilhando com cada amiguinho a importância do que é você plantar para poder colher. Doutora Sandra, aqui os espaços inteligentes, a chamada internet das coisas, veio, creio, a agregar muito ao contexto total da arquitetura, não é isso, doutora? Sem dúvida nenhuma. Principalmente, você pega o seguinte, eu até nesse artigo científico que eu escrevi para a finalização de neuroarquitetura, esse artigo fala o seguinte, que imagina um idoso, né, chegar para a Alexa e dizer, Alexa, acenda a luz, e a Alexa acende a luz. Alexa, e ele ter um problema de mobilidade e com a voz dele, ele fazer esse comando e ter a oportunidade, né, que hoje em dia, anteriormente era uma coisa que era muito cara e hoje se popularizou e você tem a oportunidade de uma coisa que era de 30, 40 mil, fazer por 1.000, por 1.500, por 2.000. Então, assim, essa coisa. A internet das coisas é algo assim de extrema importância, você saber de que a gente tem que se utilizar de maneira que seja propositiva. Por exemplo, não se tocar em nada, né? Você ter, através da íris, dos seus olhos, abrir uma porta, você saber que você pode acender as suas luzes quando você não está em casa, mas aquilo ali é talvez uma proteção. Você pegar o seu celular, poxa vida, minha mãe hoje em dia está no nosso celular, de todos os filhos. Nós falamos com a pessoa em tempo real
a pessoa, a cuidadora que está com ela, nós falamos com ela, mãe, bom dia, eu estou vendo que você está tomando café. Olha que maravilha. Isso é algo assim que não se pensava. Então imagina o que é eu ter a oportunidade de monitorar a minha mãe 24 horas. Imagina o que é isso. Isso é muito bacana. Como a senhora vê a arquitetura do futuro? Eu vejo o seguinte, eu vejo uma arquitetura em que os materiais, a ciência já está, vamos dizer assim, já está buscando isso, a tecnologia já está buscando isso, a tecnologia das impressoras em 3D já está buscando isso, de trazer uma simbiose de elementos naturais, que a gente não tenha tanta incidência do carbono, que a gente tenha a possibilidade de poder fomentar pesquisa, que é algo importante. É algo importante que outros países fazem, que nosso país precisa muito fomentar a pesquisa. Nós precisamos buscar materiais naturais que tenha a beleza do envelhecimento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês imaginem que a mais antiga cidade do mundo, Jericó, e ela foi toda feita em pedra. Ainda tem os pedaços de pedra lá, de tijolo cerâmico, como tijolo cerâmico. Então você imagine que os materiais naturais, feitas as pirâmides do Egito, são materiais que eles resistem ao tempo e que eles precisamos ter a tecnologia e a simbiose de buscar nesses materiais algo vivo, algo que esses materiais, porque eles sabem envelhecer de uma maneira elegante. Eles sabem envelhecer. Quando a gente vai para Boston, você encontra, né, em Boston vários e vários o tijolo cerâmico. Quando a gente vai na própria Inglaterra, em algumas cidades da Inglaterra, a gente vê, tem a percepção de ter o tijolo cerâmico. E que beleza! E quando a gente vê, como é bonito de se ver, né? Então, é um material natural em que ele sabe envelhecer. Ele tem um envelhecimento e que fica bonito. Então, a gente tem que buscar materiais através da pesquisa e da tecnologia que dê a possibilidade, a oportunidade do homem vivenciar essa natureza que ficou tanto tempo desconectada dele. E há uns 6 anos atrás eu fiz um curso sobre futurismo. E uma das coisas que me marcou bastante foi de um pensador americano, que ele disse o seguinte: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. O analfabeto do século XXI será aquele que não sabe aprender a desaprender para reaprender. Professor Fábio, eu serei sempre uma eterna aprendiz. Doutora Sandra Moura, muito obrigado, assim, de coração. Tenho certeza, tivemos uma conversa extraordinária. Obrigada. Não é? O conhecimento da senhora, repito, é uma coisa magnífica e só temos sempre a ganhar, a agradecer, desejar muito boa sorte na caminhada da senhora. Estamos sempre observando os projetos e sonhando, porque a vida também é feita, né, de sonhos e, no caso da senhora, de realizações, de grandes realizações. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, na vida está aqui a partilha, e a partilha para mim é sempre uma soma. E assim estamos encerrando mais um podcast Mais Vida pela plataforma Dr. Play. Acompanhe sempre as nossas próximas edições, entrevistas inéditas, exclusivas e de grande utilidade pública. Muito obrigado a todos. Obrigada.